Olá meus amigos, parceiros e parceiras do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo e neste nós vamos falar sobre clonagem de cacau através do método de enxertia. Hoje nós utilizamos muito um método de enxertia de garfagem. Espero que vocês gostem do vídeo, que seja útil. Se gostar, compartilhe com seus contatos, deixe o like, se inscreva no canal se não é inscrito ainda e também faça seus comentários. E desde já eu agradeço. Então este é o broto basal, porque ele saiu aqui na base do pé de cacau e o sistema radicular já introduziu no solo, tá? Então esse broto ele não depende da planta mãe, dessa planta aqui, tá certo? Então nós chamamos de broto basal, é o melhor broto para fazer a enxertia do cacau. E tem também o broto carona que eu vou mostrar para vocês. Bem, aqui está o broto carona. Vocês observam que ele saiu bem acima da base da planta. Então é chamado de broto carona. É um broto que não é aconselhável fazer a enxertia porque o custo vai ficar muito alto, porque tem que depois chegar a terra aqui até essa altura para que o broto possa emitir o sistema radicular e ir para o solo. E isso dá muito trabalho, isso tem um custo muito alto. Então de preferência usar o broto basal. Então é interessante, pessoal, antes de você começar a fazer a enxertia, que faça uma limpeza em volta da planta. Isso é segurança, porque de repente você pode se deparar com uma cobra. Aqui eu estou mostrando para vocês os materiais que eu vou utilizar. Essa é a câmara úmida, é a sacolinha. Câmara úmida, nós temos o canivete, a tesoura, o fitilho. Eu tenho aqui também essa fita biodegradável, que é uma fita que eu mesmo particularmente gosto muito de trabalhar com ela. Ela é muito boa, não precisa depois de estar cortando o fitilho da enxertia, não precisa colocar câmara úmida porque ela faz todo esse papel. E aqui eu tenho o fungicida. Vocês devem, pessoal, na hora de fazer a enxertia, evitar colocar os materiais diretamente no solo. Então aqui eu improvisei com a palha de banana. Veja bem, pessoal, a gente tem observado que muitos produtores aqui na nossa região estão fazendo enxertia muito alta, tá? Muito alta mesmo. Então tenho visto aí com 70, 80 centímetros de altura da base do solo. Não é interessante se fazer tão alto assim, porque se você já deixa esse porta-enxerto, que é essa parte aqui, né? Que é do broto, é porta-enxerto. Você já deixa alto, então a tendência, e se você colocar principalmente um material de alto vigor, um material que cresce muito, um exemplo, CCN51, SJ02, esses materiais, o PS319 também, ele cresce muito, então você vai ter uma planta muito alta. Então a recomendação é que esse broto ele seja decapitado a partir do solo com 40, no máximo 60 centímetros. A não ser uma altura um pouco maior, aí 70, 80, só se for o caso de uma área que você vai trabalhar, que vai fazer enxertia e essa área ela pode ter um risco de inundação. Se não for o caso, fazer sempre na faixa aí de 40 a 50 centímetros, tá bom demais, no máximo 60 centímetros. Então eu vou decapitar aqui na faixa de 50 centímetros esse broto. Então, pessoal, vamos fazer então a enxertia propriamente dita. Então eu tenho que ter o canivete bem amoladinho, a tesoura também. As ferramentas todas já foram feitas a desinfecção, né? A gente fez uma desinfecção com água sanitária 10%. E já limpei todas essas ferramentas para não ter maiores problemas. Então, o que é que eu vou fazer? O primeiro passo, eu vou pegar o fitilho e vou introduzir ele aqui, ó. Então eu gosto de fazer um nó de porco. Pego o fitilho, já coloco ele aqui embaixo. Pessoal, chama a atenção de vocês em relação à coloração dos materiais. Do enxerto para o porta-enxerto. Então a coloração bem parecida. Vou fazer a enxertia de garfagem. Observando, a haste tem que estar bem saudável, como está essa daqui. O broto também saudável.
E eu vou aproveitar aqui agora e vou preparar esse garfo aqui. Então como é que eu preparo? Eu vou deixar 3 gemas livres, corta em bisel, ou seja, chanfrado nesse sentido. E aí ficou, ó, perfeito, o corte chanfrado. Então é somente isso aqui. Estou preparando o garfo. Eu vou fazer a garfagem de topo em meia fenda. Então como é que eu faço? Eu pego aqui, ó, pego o canivete e vou fazer isso aqui. Eu vou fazer um rasgo de aproximadamente aí 4, 5 centímetros. Aí eu já pego o fitilho e trago ele cá para cima. E agora eu vou fazer a fenda. Nesse caso aqui a gente tem que fazer, como é garfagem de topo, nós vamos fazer a fenda dos dois lados. Observando o seguinte, é interessante essa informação, porque as gemas, como eu tenho um pé de cacau aqui, aí o que que acontece? Eu não posso pegar essas gemas e colocar de encontro ao pé de cacau, no sentido quando elas brotarem ir para o pé de cacau. Não pode. Você deve colocar ela nesse sentido, a gema para lá, para quando ela brotar, ela sair para lá, e a desses lados de cá sair para cá. Então a gema tem que sair para lá e para cá. Se eu colocar esse garfo nesse sentido, essa gema que está aqui desse lado vai de encontro ao pé de cacau. Então vai ter uma barreira aqui. Então é importante que observe esse detalhe. Agora eu vou fazer a fenda. Aproximadamente 5 centímetros. Na mesma direção que eu fiz esse corte, eu faço também do outro lado. Pronto. Aqui agora eu vou folgar um pouco. Não posso pegar nesse corte, porque senão eu vou contaminar. E aí eu vou fazer isso, ó. Vou introduzir ele aqui, unir casca com casca. Por isso que ele é de topo em meia fenda, porque ele não está na mesma grossura. O enxerto não está no mesmo diâmetro do porta-enxerto. Então é chamado de garfagem de topo em meia fenda. Então a gente começa o amarrio de cima para baixo. Então cheguei aqui, ó. Prendo ele aqui e vou fazendo esse processo, ó. Vou circulando. Deixando bem firme, o amarrio tem que ficar bem firme mesmo. Aqui agora eu vou arrematar. Eu passo aqui por dentro, torno passar de novo e puxo. No que eu puxo, eu dou uma laçada boa aqui, ó. Então, no que eu passei, que eu puxei aqui, eu dei 2 voltas, ele fica travado. Aqui agora o que é que eu vou fazer? Vou usar a câmara úmida. Então vocês observam que eu deixei 3 gemas livres, ó. 1, 2 e 3. Só recapitulando, ó. Com as gemas livres saindo para as laterais, não de encontro ao pé de cacau. Que agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aplicação de fungicida Cercobin. Esse Cercobin ele é sistêmico, então basta dar só uma barrufada. E agora eu vou colocar a câmara úmida. Pego um pedaço do fitilho e vou amarrar essa câmara úmida. Então, um pouco abaixo da onde teve o corte, eu vou deixar essa sacola amarrada. Então, botei a câmara úmida, deixar um pouco folgado, que é para poder drenar. Uma informação importante é em relação ao período de fazer a enxertia. Qual o melhor período? Aqui no sul da Bahia nós recomendamos de setembro a março. Setembro a março é o período em que os cacaueiros estão fazendo lançamentos de folha nova. Então a gente usa o termo assim, está em pleno vigor vegetativo. É o melhor período. No inverno a gente tem observado que o índice de pegamento é baixo e também o desenvolvimento desses enxertos. Então a gente recomenda de setembro a março. Essa câmara úmida, pessoal, ela será tirada quando
as gemas brotarem e que vocês observarem que as gemas brotaram e que estão formando já as folhas estão se desenvolvendo. Não deixar desenvolver demais, porque senão a sacolinha vai ficar pequena e começa a queimar a folha, não é interessante. O bom é, começou a brotar, a folha abriu, vocês podem tirar. Geralmente nesse período quente nosso aqui, em 3 semanas já estão brotadas, entendeu? Quando você tirar essa sacola, de preferência tirar no período mais fresco do dia também, isso é interessante para a planta aclimatar. Na hora de você tirar essa sacola, você faz uma aplicação de inseticida. Aí você pode usar o Malathion a 0,2%.